Sabe aquelas escolhas que a gente faz todo dia, quase sem pensar? Pois é, existe um poder enorme escondido aí. Aquele gesto que parece, insignificante, será que é mesmo? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como uma coisinha de nada pode sim gerar uma mudança gigantesca. Dá uma olhada nessa cena aqui. É uma situação bem comum, né? Um estudante acaba de comer, amassa o papel e, mesmo tendo uma lixeira bem ali do lado, ele joga no chão. Pensa bem, é só um pedacinho de papel, um gesto que não leva nem um segundo. E é aí que entra a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Uma ação tão pequena assim, ela importa de verdade? Sério, um papelzinho no chão faz alguma diferença no fim das contas? Então vamos fazer um exercício de imaginação aqui, com base no nosso material de referência. Vamos pensar numa coisa. E se a moda pega? O que será que acontece quando um ato, por menor que seja, começa a ser repetido por todo mundo? Ok, voltando para nossa cena lá do começo, o papel no chão. Parece um gesto isolado, né? Mas e se a gente parar de pensar só nessa pessoa e começar a pensar em todo mundo? Imagina só o cenário. E se todo mundo, todo santo dia, fizesse a mesma coisa? Cada um na sua escola, na sua rua, deixando um lixinho para trás. O resultado? Bom, não é difícil de imaginar, né? A soma de todas essas pequenas ações vira um problemão. Agora, vamos virar o jogo completamente. Pensa em outra cena. Um aluno chega na escola e, em vez de jogar lixo no chão, ele cumprimenta todo mundo com um sorriso, um bom dia. É um gesto tão simples quanto o outro, leva o mesmo segundo. E se a moda que pegasse fosse essa? Em vez do lixo, a gentileza. E se todo mundo começasse o dia assim? O clima no lugar não ia ser totalmente diferente? Com certeza, né? Ia ser mais acolhedor, mais positivo. O tal do efeito dominó seria para algo bom. E é isso que nos traz para o coração da nossa conversa. Existe uma ligação direta entre o que cada um faz no seu canto e o mundo que a gente constrói junto. A ideia é essa. Sim, pequenas ações, elas geram, de verdade, grandes mudanças. O ponto-chave é o seguinte: o mundo não vira de cabeça para baixo de uma hora para outra. A transformação não é um show de fogos de artifício. A coisa começa a mudar quando cada um de nós faz a sua parte. E tem aquela citação famosa que resume isso perfeitamente, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quer dizer, a ideia não é ficar sentado esperando o outro mudar, é começar a transformação pelas próprias atitudes. É um convite para a gente assumir a responsabilidade e, bom, agir. Tudo bem, a ideia é muito bonita, a filosofia é poderosa, mas e na prática? Como é que a gente transforma esse papo todo em ações de verdade no dia a dia? Vamos ver umas dicas bem práticas sobre o nosso papel nisso tudo. Para começar, uma coisa fundamental: reduzir o desperdício. E olha, são coisas bem simples, mas que somadas fazem uma diferença enorme. Tipo, apagar a luz quando sair do quarto, fechar a torneira enquanto escova os dentes, sabe? Ou pensar um pouquinho antes de criar mais lixo. Cada coisinha dessas conta. Outro ponto super importante: praticar o respeito. A maneira como a gente trata as pessoas ao nosso redor é o que define o ambiente em que a gente vive. Tratar os colegas, os professores, a família com empatia, com gentileza, isso constrói relações muito mais saudáveis e um clima bem melhor para todo mundo. O terceiro ponto é ser uma pessoa prestativa. Oferecer ajuda, sabe? Mesmo em coisas pequenas. Isso fortalece demais os laços entre as pessoas, a comunidade. Às vezes um gesto de ajuda parece bobo para quem faz, mas para quem recebe, nossa, pode mudar o dia da pessoa. E para fechar, o quarto ponto, que na verdade amarra todos os outros: agir com consciência. E o que é isso? É simplesmente parar um minutinho para pensar: ei, como é que as minhas atitudes afetam os outros e o lugar onde eu vivo? Essa reflexão é o que move todo o resto. Ok, ter boa intenção é o primeiro passo. É ótimo. Mas o desafio de verdade é transformar essa intenção em hábito, em algo que a gente faz sempre. E para ajudar com isso, tem uma ferramenta bem simples e que funciona, o tal do plano de ação. Mas o que é um plano de ação, afinal? Pensa assim, é um passo a passo, bem simples, que ajuda a gente a pegar uma ideia grande, tipo, quero ser mais sustentável, e transformar num objetivo de verdade. Algo que dá para fazer. Ele tira a ideia da nossa cabeça e bota ela no mundo real. E para montar um plano desses, é só responder a 3 perguntinhas básicas. Primeiro, o quê? Ou seja, o que exatamente vai ser feito? A ação específica. Segundo, quando? Com que frequência isso vai acontecer? E terceiro, onde? Em que lugar essa ação vai ser praticada? Simples assim.
E o legal desse quadro aqui é que ele deixa tudo muito claro. Olha só os exemplos. A atitude de economizar água vira a ação concreta de tomar banhos mais curtos. Quando? Todos os dias, onde? Em casa. Fica simples, direto. E, o mais importante, é algo que dá para fazer de verdade. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria e viu as ferramentas, o foco da conversa muda um pouco. A questão agora é sobre o plano de cada um, sobre a prática individual. E vale lembrar que um plano não é algo escrito em pedra, não. É super importante de vez em quando dar uma parada, olhar para ele e pensar: isso aqui está funcionando? O que eu posso melhorar? Essa revisão é o que ajuda a gente a continuar no caminho certo, a não desistir. E para fechar, a nossa análise termina com uma última pergunta. Uma pergunta que não é para ser respondida agora com palavras, mas sim com uma atitude. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual vai ser a primeira pequena mudança?